feliz, né, por estar aqui. Hoje à tarde estivemos ali no chá. Foi uma bênção, né? Uma psicóloga ali ministrou aos nossos corações, né, irmã Isabel? Que bênção, né? E como é importante esses momentos nas nossas vidas, porque eles nos renovam, né? A gente sai de casa cabisbaixo, né? Aí chega lá, Deus prepara uma palestra aos nossos corações, né? E de fato Ele palestrou os nossos corações, né? Que coisa boa, a gente sai de lá assim, como faz bem uma terapia. Gente, o psicólogo, ele é de Deus, viu? É uma bênção. Amém? Mas eu quero compartilhar com os irmãos até uma ministração. Não costumo repetir pregações, mas foi algo que eu já ministrei, não aqui, em outro lugar, mas Deus colocou em meu coração nesta noite para estar ministrando também ao coração da igreja nesta noite. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 6:6. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler. Vai dizer assim a palavra: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ou teu aposento, e fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto ou em secreto. E teu pai, que o vê em secreto, te recompensará. Amém? Pode sentar. Amém? A gente vai falar um pouco sobre um relacionamento com Deus, né? Que muitas das vezes nós temos deixado, muitas das vezes na nossa jornada, nessa vida corrida, nós temos deixado a desejar, né? Nesse tempo que nós temos para separar para o nosso Deus, né? O nosso Cristo, Ele mesmo, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos dar a dica, né? Ele vai falar aos nossos corações. O Senhor sempre nos mostra o caminho. Muitas das vezes é nós que não tomamos a atitude, né, de seguir aquilo que Ele tem nos orientado. Não é verdade? Porque muitas das vezes nós estamos apáticos, paralisados, porque na verdade nós não estamos seguindo aquilo que a palavra nos diz. Aquilo que Cristo já sabia, já conhecia as nossas vidas, Ele já conhecia, né, as nossas necessidades. Então, Ele já conhecendo o nosso futuro, o nosso amanhã, né, Ele já conhecendo como Ele já sendo o Senhor, né, das nossas vidas, Ele está nos falando como é que se move o céu. Não é verdade? Isso aqui Ele está mostrando para nós. Como é que você vai mover o céu? Tem como eu mover o céu ao meu favor se eu ficar parada? Se eu ficar só aqui paralisada, eu não tomar uma atitude diante de Deus, não é verdade? Não tem como as coisas acontecerem. Vai acontecer somente se eu tomar uma atitude. Eu vou encontrar o emprego se eu me especializar, ou então mesmo que eu não tenha nenhuma especialização, através da minha fé eu faço o meu currículo e eu vou entregar o meu currículo porque eu estou em ação. Não é verdade? Em ação. Então as coisas irão acontecer nas nossas vidas dessa maneira. E aqui nessa palavra, Cristo, Ele está nos mostrando um caminho, o caminho da intimidade com Ele. Não é verdade? Porque quando Ele fala, quando orares, entra no teu quarto, a primeira coisa você vai lembrar, meu quarto é um lugar reservado. Meu quarto é o lugar de intimidade, separado. Então, o Senhor está falando o quê? De separação, de momento com Ele. Mas Ele vai dizer, mas quando entrares no seu quarto, você vai deixar a porta aberta? Você vai fechar a porta. Por que o fechar da porta? Porque o fechar da porta, ela vai nos isolar das distrações. Não é verdade? Se você entra para o teu quarto, você vai orar.
e você deixa a porta do seu quarto aberto, o que vai acontecer? Qualquer barulho do lado de fora que está do outro lado vai interferir naquele momento seu com o Senhor. Então, por isso, ele vai falar assim, ó, quando entrares, quando orares, entra no teu quarto. Mas quando tu entrar no teu quarto, tu fecha a porta. E eu quero falar a respeito dessas portas, que muitas das vezes vai interferir na nossa vida com Deus. Eu quero te perguntar, na sua vida, quais as portas que precisam ser fechadas para que não interfira, para que venha impedir as interferências na sua comunhão com Deus? O que precisa você fazer? Quais as portas que precisam ser fechadas para que o momento que você está com o Senhor, né, aquele momento que você separou para com o seu Deus, seja na leitura da palavra, seja na oração, né, que você não venha ser interferido? Porque se a porta está aberta, consequentemente a interferência virá. Haverá algo que tirará a sua atenção, fugirá da sua mente aquilo que você estará ali dialogando com o Senhor, falando com o Senhor em secreto, porque o quarto é o lugar secreto. Ele falou assim, então quando entrares no teu quarto, fecha a porta. Quando tu for orar, fecha a porta, porque você vai falar comigo secretamente. Ou seja, o que você falar comigo dentro do seu quarto é segredo meu e teu. Lá de fora não precisa saber. Vamos desenvolver o quê? Um relacionamento. Jesus está chamando de fato, de verdade, para uma aproximação. Jesus está falando assim, ó, se aproxime, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e se aproxime de mim. Porque a aproximação, ela vai gerar o quê? O relacionamento. O relacionamento vai gerar a confiança. Não é verdade? Eu só vou confiar em alguém se de fato eu tiver um relacionamento mais próximo, se eu tiver um relacionamento mais profundo e mais íntimo com aquela pessoa. Não é verdade? Eu não vou sentar com qualquer pessoa, com a primeira pessoa que aparecer na minha frente e contar a minha vida para ela. Eu não conheço, eu não tenho aproximação, eu não criei intimidade com aquela pessoa. Como é que eu vou me abrir para alguém que eu não me conheço? Como é que eu vou sentar e falar das minhas emoções, das minhas questões, se eu não conheço aquela pessoa, um desconhecido? Para que eu tenha esse relacionamento, eu preciso me aproximar. E isso que o Senhor está falando, olha, confia em mim, se aproxima de mim, entra para o teu quarto, fecha essa porta e vamos conversar, e você entenderá que em mim você pode crer. Em mim você pode confiar, em mim você pode contar todos os segredos da sua alma. Em mim você encontrará descanso para a sua alma. Porque muitas pessoas não têm encontrado descanso para a sua alma, porque ela está entrando em lugares errados, falando para pessoas erradas aquilo que ela não deveria falar. Então, ao invés dela encontrar paz para a sua alma, ela está vindo mais tribulação, mais angústia, porque aquilo ali não será resolvido. Então, o Senhor está nos chamando para uma aproximação, para de fato, um relacionamento de intimidade com Ele. Quando tu entrares para o teu quarto, fecha a porta, né? E ora em secreto. E ora a teu pai em secreto. Orar ao teu pai em secreto. Conta para ele em secreto o que você precisa. Conta para ele em secreto os seus defeitos, as suas dores. Conta para ele, porque ele é o Senhor e ele é o teu amigo. Ele te conhece. E ele sabe exatamente o que é necessário na sua vida. O que é necessário colocar e o que é necessário tirar, porque ele é o Senhor. Porque muitas das vezes a gente vai achar que entrar no secreto com Deus é somente eu pedir. Não, muitas das vezes eu vou entrar no secreto com Deus e falar, Senhor, eu tenho esse defeito. Porque eu tenho intimidade, a mesma coisa que eu sentar com uma pessoa amiga e eu falar, minha amiga, eu preciso melhorar, eu preciso deixar isso.
E aquela pessoa de confiança minha fala assim, então amiga, vamos começar a trabalhar isso aí. Não é verdade? Então, na questão de entrar no quarto, não é só para pedir, é você orar em secreto. É você pedir, é você, sabe, se derramar, é você se confessar diante do Senhor, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu remidor, Ele é aquele que entregou a vida dele na cruz do Calvário. Ele é aquele que levou as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados sobre Ele naquela cruz. Então Ele está falando, pode falar para mim. Pode contar comigo, pode falar comigo. O que você falar comigo em secreto permanecerá. Então é necessário que a gente tenha cada dia esse desejo de estar na presença do Senhor. E uma coisa que o inimigo das nossas almas vai lutar todos os dias é para que nós não tenhamos esse tempo para o nosso Deus. A vida é tão corrida, levantamos correndo, né? Tanta menino para a escola, trabalho, tanta coisa para fazer e Deus fica de último plano. Mas Deus está falando assim, deixa eu ser o primeiro na sua vida todas as manhãs. Ao seu levantar, fale comigo, entrega o teu dia nas minhas mãos, entregue as tuas angústias, entregue as tuas fraquezas nas minhas mãos, porque eu sou o Deus que conhece você secretamente, mas também eu posso lhe recompensar. Eu sou o único que tenho a recompensa nas minhas mãos para te dar. Mas como assim, pastora? Minha recompensa? Se eu confessar uma fraqueza minha, como eu serei recompensado? A recompensa é você ser liberto disso. É o Senhor trabalhar lá no seu íntimo, no seu interior, e amanhã você levantar e você que não vê, que você não está mais naquela prática, não está fazendo mais aquelas coisas, não há mais uma acusação sobre você, porque você confessou secretamente para o Senhor, Ele te libertou e agora a recompensa é a satisfação que você não mais está fazendo aquelas mesmas coisas. Então esse é o Deus de recompensa. Esse é o Deus que, sabe, deseja se relacionar comigo e com você. Quando Deus criou o homem, ali no Jardim do Éden, Ele formou o céu, formou a terra, formou tudo. Fez tudo muito perfeito, muito lindo. E de repente Ele cria o homem, né? E Ele vai se relacionar, Ele vai conversar com aquela criatura, com aquele ser que Ele fez semelhante a Ele, segundo a sua imagem e a sua semelhança. E de repente ele olha que aquele homem, ele está ali cuidando dos animais, dando nome para os bichos. Mas ele falou assim, nossa, mas ele está, né? A gente se conversa, a gente se relaciona, mas está faltando algo. Então ele vai ali, né? E cria a mulher a partir da costela do homem. Então ali aquele homem e aquela mulher, eles vão o quê? Se relacionar. Mas vai dizer a palavra que ao virar do dia, Deus vinha conversar com o homem. Deus vinha ao encontro do homem, por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele não nos criou como seres desolados na terra que não tem um Deus. Você e eu, nós temos um Deus. Entendamos isso, você não está só. Deus, Ele te conhece. E quanto mais você se aproximar dEle, quanto mais você está mais perto dEle, mais Ele se aproxima e estará mais perto de você. E lá em Salmo vai dizer que assim como a costa anseia pela corrente das águas, a minha alma, ó Deus, anseia por ti. Então a nossa alma, ela tem que estar o tempo todo ansiando, sabe? Porque é o que a costa mais quer, aquela água, as correntes das águas, para ela mergulhar naquelas águas e todo aquele odor que está sobre o corpo dela, aquele suor que atrai os perseguidores, que atrai os seus predadores, ela é lavada dentro daquelas águas, aquelas correntes das águas, e aquele cheiro mau vai embora e ela é limpa. E ela é limpa, e assim tem que sermos nós. Nós temos uma fonte, nós temos um rio, que é o Senhor, e se nós tivermos essa sede pela presença de Deus na nossa vida, por esse relacionamento, nós estaremos limpos. E a nossa intimidade com Deus permanecerá, porque a palavra vai dizer o que faz separação entre nós e nosso Deus são as nossas iniquidades.
São os nossos pecados que faz separação entre nós e Deus. Mas a partir do momento que nós chegamos tão perto dele, nesse relacionamento, ele vai nos limpando, essa água vai nos lavando, o Espírito Santo vai nos transformando, vai tirando de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então que nós possamos a cada dia viver ansiando pela presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Quem já se afogou aqui? Alguém aqui já se afogou? Eu já me afoguei, fui salvar o meu irmão ali, e ele me jogou mais para o fundo do rio. E ali, eu pequenininha, ele mais menorzinho do que eu, e eu a salvadora, né, achando que sabia nadar. Né? Eu falei assim, ele vai morrer, então eu tenho que fazer alguma coisa pela vida dele. Não sabia nadar também não, irmão. Pulei lá no rio, peguei ele. Quando eu peguei ele no colo, que eu dava um pulo, chegava mais para a margem do rio. Beleza, quando ele viu que dava para ele escapar, ele deu só um chute aqui assim em mim, ó, me empurrou para o meio do rio e agarrou na galha da árvore. E eu fui lá para o meio do rio afogando. E aí, mais embaixo desse rio, tem uns poços chamados Poço da Caveira. Pensa o terror que eu tinha, o medo, que meu pai fazia um medo em nós com esse Poço da Caveira. E eu falei assim, agora, afogando. Ia lá no fundo do rio, que eu mais queria naquele momento era respirar e sair dali. Sabe? E eu afogava e eu falei assim, peraí, tem que ter um meio de eu sair daqui. Aí eu triscava o pé lá no fundo, ia lá embaixo, dava um salto e ia para frente. Eu falava, só não posso chegar no Poço da Caveira. Acabou, para mim é o fim de linha o Poço da Caveira. Porque todos os animais, todo bicho que morria ia parar lá. Então nós passávamos para ir para a escola, estava lá as caveiras dos bichos. Então era o meu terror, e ele livre lá de fora. Ele nem para pegar uma varinha e falar, toma minha irmã, vou te socorrer. Ele estava livre. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim como eu queria respirar naquele momento, assim como eu procurava o ar naquele momento, é assim que eu tenho que buscar a presença de Deus para a minha vida. Assim como eu quero fugir lá do Poço da Caveira, do fim da linha, sabe? O Poço da Caveira significava o quê? O fim da linha para mim, para todo mundo. Lá fazia um redemoinho assim, jogava a pessoa para debaixo da pedra e tchau, meu irmão. Só a misericórdia. E eu tinha um pavor. E ali eu consegui. Triscava o pé no chão, jogava a cabeça para cima, pegava um pouquinho de ar, afogava de novo. Até eu chegar na beira do rio. Mas eu não fui parar no Poço da Caveira, porque eu lutei para viver. Sabe? Então, todos os dias, nós temos que lutar para estar na presença do Senhor. Todos os dias nós temos que guerrear. Mesmo que tenha algo que te puxando lá para o profundo, você está dizendo, eu vou viver, eu vou respirar. Jesus é minha vida, Jesus é minha esperança, Jesus é tudo que eu tenho. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Então, né, quando nós, assim como a costa anseia pelas correntes das águas, assim como eu anseio pelo ar que eu respiro, eu tenho que ansiar pela presença de Deus na minha vida. Eu tenho que estar ligada nele 24 horas. O que o salmista vai viver? Vai dizer, deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Isso é o quê? Até quando eu estou dormindo, eu tenho um relacionamento com meu Deus. Até quando eu estou dormindo, eu tenho intimidade com esse Deus. Não é porque você dormiu e você se desligou, não. O relacionamento permanece. A presença continua. O teu Deus continua ali, junto com você, te guardando, te livrando, cuidando de você, trazendo você para perto. Sabe? E pelo fato de nós termos essa intimidade com Deus, nós não estamos isentos das coisas ruins, das perseguições nos acontecerem. Mas uma coisa é necessária, que no meio da dificuldade a intimidade permaneça. Não se enfraqueça no seu relacionamento com Deus por conta das dificuldades. É aí que ela tem que ser fortalecida. Porque quem vai te sustentar no meio dessa dificuldade é o Senhor.
Como assim, pastor Eliana? Olha para Daniel. Lembra de Daniel? Tá lá, os invejosos. Falou assim, nós temos que parar esse Daniel aqui. O que é que nós vamos fazer? Vamos convencer o rei a fazer um édito. Todo aquele que falar de um Deus, né, aqui nesse lugar durante certo tempo, se ele falar, ele vai ser jogado na cova dos leões. Né? Vai lá, convence o rei de um plano maligno daquele, né, que todo aquele que falasse, né, o nome do Senhor durante um período lá, ele iria ser jogado na cova dos leões. Olha a sentença, olha a dificuldade, olha a perseguição. Ele vai ser jogado na cova dos leões. E o rei achou o máximo aquela ideia. Nossa, tem que me aclamar, porque se não me aclamar aqui e clamar outro Deus, esse vai ser jogado na terra dos leões. Chegou a minha vez de aparecer. Já sou um rei, então agora a fama é minha. Só que o rei amava Daniel, só que ele não sabia que o quê? Que a conspiração é contra a vida de Daniel. Aquele homem que estava ali na terra. Olha só, Daniel estava na Babilônia, longe do seu povo. E ele perdeu a intimidade com Deus? Ele foi carregado para longe. Ele foi servir a um outro povo, mas ele não foi servir a um outro Deus. A intimidade dele permaneceu com Deus. Então ali eles fazem todo aquele embaraço contra a vida de Daniel. Daniel fica sabendo. Se fosse você, fala assim, olha, se pegar alguém aqui orando, falando com outro Deus, falando alguma coisa que vai ser jogado na cova do leão, qual o seu nível de intimidade com Deus? Você continuaria orando? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia e com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Para o lado de Jerusalém. Daniel fica sabendo da estratégia. O que é que Daniel faz? Corre. Daniel foge. Daniel continua na intimidade com Deus. Daniel, ele continua confiando em Deus. Por quê? O que é que eu falei? A aproximação gera o relacionamento. O relacionamento, ele gera intimidade. E a intimidade, ela gera confiança. Então, a confiança de Daniel não estava nele mesmo. A confiança de Daniel estava no Deus a qual ele se relacionava. Estava o Deus a quem ele servia. E Daniel, ele fica sabendo disso. E ele vai para casa e faz o quê? Com a janela aberta do mesmo jeito, ele ora 3 vezes ao dia. Ele foi livre da cova dos leões? Aí os caras lá, olha, vamos ficar de olho em Daniel. Está orando, ó rei. Chama ele aqui. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem oração, não tem inimigo que toque em você. Quando você tem intimidade com o teu Pai, com o Senhor, Ele te guarda. Você pode até ser lançado na cova do leão, mas lá na cova do leão, Deus está lá. Dentro da cova do leão, o Senhor falou assim, Daniel, eu vim te guardar. Daniel, eu vi o quanto você continuou orando, você continuou me buscando, você não abriu mão da tua intimidade comigo, assim como você orava nos dias normais, você continuou orando na sua adversidade também. É isso que Deus quer das nossas vidas. Você está orando em tudo e quando tudo vai bem, glória a Deus, aleluia, permaneça mesmo orando, mas no dia da dificuldade continua na mesma posição. Continua confiando, porque o Senhor que você confia te livrará do laço, te livrará dos leões. Não é verdade, irmão? E aqueles homens imaginariam que Daniel escaparia daqueles leões famintos? Não, para eles era o fim. Mas para o Deus que nós servimos, tem livramento para quem tem intimidade. Para quem tem intimidade com Deus, Deus dá escape, irmão. Deus, Ele vai dar um escape. Ele deu escape para os teus servos, aqueles que mantiveram-se fiéis a Ele, que não abriram mão de seu relacionamento com Ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a mesma coisa.
Ah, vamos fazer a estátua do rei. Quem não dobrar os seus joelhos e adorar a estátua do rei, vai ser lançado na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim, vamos ficar de pé, meus queridos? Não é eles falando lá, não. Vamos ficar em pé aqui, no meio da multidão, todo mundo se dobrou. Sadraque, Mesaque e Abednego lá, em pé. Falei assim, o que aconteceu? Não, nós não adoramos outro Deus a não ser o nosso Deus. Sabe? Pegaram eles, jogaram dentro da fornalha de fogo, ardente, 7 vezes mais aquecida. Quem estava lá dentro com eles? O mesmo que estava com Daniel na cova. Então, entende uma coisa. Se você manter esse relacionamento, vai valer a pena? Agora, se você fugir, vai valer a pena? Então, o que o Senhor quer de nós? Aproximação. Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Mas Deus, Ele não mudou. Ele permanece no mesmo lugar que Ele está. Ele permanece operando maravilha do mesmo jeito. Ele só quer ver até onde nós daremos conta de ir. Até onde nós daremos conta de ir. Você é fiel? Mantenha-se fiel. Mantenha-se firme. Muitas provações virão. Muitas situações se levantarão para provar a nossa fé. Mas é necessário que nós mantenhamos firmes. Firmes até o fim. Até a vinda de Jesus Cristo. Porque há promessa para aqueles que permanecerem firmes em Cristo Jesus. Então, quando tu entrares, quando tu for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E lá dentro você pode abrir a boca para Jesus. Porque foi o que Daniel fez. Talvez Daniel nem reclamou, ó Deus, estão querendo me matar. Então fizeram isso. Não vai falar a oração que Daniel fez. Mas vai dizer que teve livramento para a vida dele. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Depósito. Depósito. Viu? Se chama depósito em oração. Porque muitas das vezes nós queremos criar um relacionamento com Deus quando a coisa aperta. Aí eu sou crente, meu irmão, eu subo um monte, eu desço um monte, eu oro, eu jejum e faço isso. Não, irmão. É depósito, é constante. É um relacionamento constante. Você não está casada com seu esposo aí? Né? Você não está com seu marido não está com você? Não é constante esse relacionamento? A Adriele vai casar daqui a uns dias. Ela vai ter um relacionamento constante. Não é verdade? É um conhecimento. Então, todos os dias, e tem depósito. Depósito. Você tem que ter depósito com Deus. Ah, não, mas eu tenho depósito com Deus. Entende isso? Então, mantenha sua vida com Deus. Não deixa nada arrancar esse momento que você tem com o Senhor. Ele é único. Ele é único. Ele é único. Esse momento que você tem com o Senhor, Ele é único. E Ele só está falando, olha, entra para o teu quarto e fala comigo. Fecha essa porta, essas distrações, tudo que me separa de você. Fecha essa porta. Pensa aí no que te separa de Deus agora. Pensa aí no que te afasta. Talvez seja um problema, talvez você está dando mais importância às circunstâncias, às situações, e essa porta, ela precisa ser fechada para que esse relacionamento cresça. Porque só haverá confiança, você só conseguirá confiar se você desenvolver esse relacionamento. Se você fechar estas portas que te atrapalham na caminhada com Jesus. Então, deixa eu te falar, quando for orar, fecha a porta. Aí você vai pensar essa semana, Deus, quais são as portas? Me revela as portas que têm me impedido de ter mais intimidade com o Senhor. Pensa nisso. Qual é a porta? Existe uma porta muito grande que está aí na vida de todo mundo. Ele é pequenininho, mas ele é terrível. Aí eu acho interessante, sabe o que acontece?
Quando você fala dele, todo mundo falou assim, já vai falar assim, já vem falar do celular. Sabe por quê você fala isso? É porque está mexendo na sua ferida. Naquilo que você não quer que seja tirado de você. Você sabia disso? Todas as vezes que uma palavra é ministrada e você acha ruim por conta daquela palavra, é porque mexeu lá na sua ferida, em algo que Deus quer tirar de você. Quer que você abandone e ali virou uma guerra dentro do seu interior. Mas para que você tenha essa intimidade com Deus, é preciso ser lançado fora. É preciso ser arrancado para fora, é preciso, deixar. Então, é isso e tantas outras coisas mais. A preguiça, às vezes, de orar. Gastar tempo com Deus. Intimidade é gastar tempo. Eu só vou ter intimidade com a Adriele se eu gastar tempo com ela. Não é verdade? Eu gastar o meu tempo ouvindo ela, sorrindo com ela, chorando com ela, brincando com ela, aconselhando ela. É gastar tempo. Então, gasta tempo com seu Deus. Gasta tempo com Deus. Amém? E você não perderá esse tempo. Muito pelo contrário, você será recompensado. Então, Deus abençoe sua vida nesta noite. Que o nome de Jesus seja glorificado. Então, lembre-se, identifique as portas que precisam ser fechadas. Amém? Eu agradeço a oportunidade.